Olá pessoal, sou o Anderson Thiago aqui do Intocados. Como vocês podem perceber, eu estou de volta aqui no meu cantinho, né, na minha biblioteca. E para comemorar que dessa vez é em definitivo, que eu estou aqui de volta na Holanda, onde eu moro com a minha família, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Vai ser um vídeo um pouquinho diferente porque o Intocados, como vocês sabem, é voltado para a literatura fantástica, mas dessa vez eu resolvi abrir uma exceção e falar sobre algo mais real. Eu vou falar um pouco sobre a minha visita ao Rijksmuseum em Amsterdã e também o que a gente comprou lá de livros, né? Eu fui com a Daniela e com a Manu, a minha filha de 1 ano e 5 meses, e a gente visitou, como eu já falei, o Rijksmuseum em Amsterdã. É um museu de arte holandesa, também tem outros artistas. E eu posso citar alguns importantes. A gente tem o Vermeer, a gente tem o Rembrandt, incluindo a obra mais famosa dele, que é a Night Watch. E a gente tem algumas obras do Van Gogh também, mas não tantas porque o Van Gogh tem um museu só para ele. Então a gente fez essa visita no Rijksmuseum, muito legal, tal. Tirei várias fotos de várias obras bem interessantes e algumas obras assim mais chamaram a minha atenção, especialmente um quadro que eles têm lá que é da Batalha de Waterloo. Eu não vou saber dizer o nome do pintor, mas eu vou colocar aí na descrição. É um quadro enorme, é o maior quadro da coleção do museu. E eu li um informativo que eles tinham lá no museu sobre o quadro, sobre o que ele representava da batalha e tal. E foi muito interessante e eu fiquei muito interessado em saber mais sobre aquele período, sobre a batalha em si. Lá eu fiquei sabendo algumas coisas, tipo que o irmão do Napoleão, Louis, ele tinha sido ele tinha sido colocado no comando da Holanda, ele tinha se tornado rei da Holanda, e depois, quando Napoleão foi derrotado, a família real holandesa voltou ao poder, né, a dinastia Oranje, que é por isso que a seleção da Holanda usa camisas laranjas, apesar da bandeira não ter laranja. E então eu fiquei muito interessado por esse período, né? E também para conhecer mais da história do país que eu estou morando agora. Então, depois dessa visita no museu, a gente foi parar na lojinha do museu e eu comprei 2 livros lá, né? Que é para isso que é o vídeo, para mostrar os livros que eu comprei lá. Então eu comprei esse aqui, que é do Paul Arblaster. Arblaster é A History of the Low Countries. É um livrinho pequeno. Eu queria mais assim só um livro que desse uma geral, né, da história dos Países Baixos, então para a gente saber mais assim. E aqui diz: Bélgica, Holanda e Luxemburgo são 3 países relativamente pequenos cuja contribuição para a herança artística, espiritual e econômica da Europa foi imensa. Suas histórias não podem ser escritas em separado uma da outra, nem de seus vizinhos. Né? Nessa primeira pesquisa totalmente histórica da área Benelux, né, Bélgica, Netherlands e Luxemburgo, escrita em inglês, Paul Arblaster descreve todo o leque da história dos Países Baixos, né? Desde a época das províncias romanas até os dias presentes, né? Então, esse aqui foi o primeiro que eu comprei lá, A History of the Low Countries, Paul Arblaster. E o segundo, que foi mais focado no negócio lá que eu falei da Batalha de Waterloo, que eu fiquei muito curioso, foi esse aqui do Andrew Roberts, Napoleon the Great, né? Sobre o Napoleão, né? É um livro bem mesmo um tijolão, tem contando com a bibliografia, né? Tudo
é 936 páginas e bem completo, cheio de mapas e ilustrações. E aqui tem no comecinho tem os mapas. E eu achei legal porque aqui embaixo a frase Simply Dynamite, simplesmente dinamite, é do Bernard Cornwell, não sei se dá pra vocês verem. Então esse foi o segundo que eu comprei lá no Rice Museum, que é o Napoleon the Great. Bem legal. Então, esses foram os livros que a gente comprou no Rice Museum. De lá do Rice Museum, a gente fez outra visita. A gente foi no Museu Nacional do Holocausto, né? Que é um museu. Eu não tirei foto lá porque é algo que ainda está em construção. E na realidade são 4 prédios, a gente só foi em um. Porque o tempo estava corrido e não deu pra gente ir nos outros. E é algo ainda bem no começo, algo que eles estão começando agora e não tem muito investimento, mas foi bem legal. A gente foi atendido por uma americana que trabalha lá na Holanda, aqui na Holanda há muito tempo e com essa pesquisa e tal, e ela contou várias histórias pra gente daquela época, inclusive a história do Mr. Suskind, que era um judeu alemão que vivia na Holanda e ele ficou em cargo de gerir, né, o teatro judeu, que foi onde os alemães pegaram todos os judeus de Amsterdã e colocaram dentro desse teatro para viver. Todos os judeus adultos, as crianças foram separadas e mandadas para o outro prédio que era em frente. E com esse Mr. Suskind, ele conseguiu ganhar a confiança dos oficiais alemães através de presentes, cigarros e whisky, e ele conseguiu, com um plano junto com a ajuda das enfermeiras e de jovens da resistência holandesa, ele conseguiu salvar em torno de 1.000 crianças, 1.000 ou 2.000 crianças judias de serem deportadas para campos de transporte na Holanda e de lá para campos de concentração na Polônia e na Áustria. Então, depois dessa visita, a gente também foi lá na bibliotequinha, né, pequenininha deles. Eu acabei comprando 2 livros, que foi esse aqui, Holocaust, The Nazi Persecution and Murder of the Jews, né? Holocausto, a perseguição nazista e o assassinato dos judeus, do Peter Longerich, né? Uma compreensiva e monumental recontagem de um crime de dimensões inimagináveis e os terríveis passos que levaram até ele. Então esse aqui foi outro livro que a gente comprou lá, Holocausto. E isso aqui foi indicado pela moça que fez a tour pra gente lá no museu do Holocausto. É uma graphic novel, A Family Secret. Ela é do Eric Howell. Ela é uma iniciativa de 2 grupos, né, que é a Anne Frank House, que é a casa da Anne Frank, que também é um ponto de visitação lá em Amsterdã, só que a gente não pôde ir porque é muito lotado. Para visitar lá você tem que marcar com 2 meses de antecedência. E o Museu da Resistência da Friesland, né? E eu estava lendo aqui antes de fazer o vídeo e parece bem interessante, depois eu vou ler completo. Ele conta como era, ele dá um panorama através de uma recontagem de uma pessoa que viveu a época. Ele dá um panorama de como foi a época da Segunda Guerra na Holanda, né? Assim, e dá o panorama também tipo das colônias holandesas na época da Segunda Guerra lá no Pacífico, né? Ali a região da Indonésia. Então é bem legal e de uma forma bem
informativo assim, que é num formato de graphic novel. Então, muito interessante. Então, pessoal, esses foram os livros que eu acabei comprando lá em Amsterdã. Né? Não é fantasia, mas é algo histórico e bem interessante. Eu acho que vocês vão se interessar. Fiquem ligados no canal. Eu não vou prometer nada de regularidade nos vídeos, mas à medida que eles forem saindo, vão assistindo aí que eu vou tentar trazer um conteúdo legal pra vocês. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!